festas, com os amigos, envolvido sim nas realidades do seu tempo, lutou em guerras e batalhas, mas com o desejo também de ser reconhecido e ficar famoso e alcançar um certo status. Foi justamente nesses desejos que ele se depara com a pessoa de Jesus Cristo. Esse homem que, em meio aos seus sonhos, começa a acolher o sonho de Deus na sua vida. Encontra Jesus pobre, crucificado. E esse Jesus lhe diz: vai, reconstrói a minha igreja, que, como você percebe, está toda destruída. Esse jovem começa a perceber os sinais de Deus na sua vida. E aquele que era um jovem muito voltado para si, começa a perceber tudo aquilo que acontecia ao seu redor. Começa a olhar com outros olhos, não mais com os seus olhos, mas com os olhos de Deus, para todas as pessoas que se aproximavam dele. É assim que São Francisco começa a se abrir para uma outra realidade, sempre presente, mas nunca presente na sua vida. Um outro passo que ele dá é justamente o que é para nós a associação do nosso carisma, quando ele se depara com o leproso. São Francisco tinha repugnância do leproso, tinha nojo do leproso, não se aproximava de jeito nenhum. Foi quando ele, através dessa experiência do amor de Deus, vence as suas barreiras e os seus medos, daquele que era o seu último preconceito, aquilo que era, segundo ele mesmo dizia, a última coisa que o distanciava do amor verdadeiro de Deus. São Francisco se aproxima do leproso, abraça, beija o leproso. E isso ele diz depois, no fim da vida: aquilo que era amargo se tornou doçura do corpo e da alma. O leproso, os excluídos, aqueles que para São Francisco eram o nojo da sua vida, passa a ser então o real sentido e motivação para viver, porque ele encontra naqueles excluídos a figura de Jesus, pobre, abandonado e crucificado. E nesta pobreza ele vai encontrar todo o amor e toda a grandeza de Deus. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados e convidados a repetir esse abraço de São Francisco, a fazer esse encontro com Jesus no irmão, na irmã, naquele que está excluído, abandonado, consciente das nossas limitações. Não podemos salvar nenhum, não podemos transformar tudo, mas aquele que está ao nosso redor, ao alcance da nossa mão, nós podemos transformar. São Francisco foi alguém que fez isso. E, de um modo simples e humilde, aos poucos, com o exemplo da sua vida, abraçando leproso por leproso, abraçando a todos aqueles que necessitavam, foi nos dando um exemplo de seguimento a Jesus Cristo. Hoje, agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida, pela associação. Quero aqui, de modo especial, agradecer aos meus irmãos, o Roberto, o Mariano, e fazem com que a nossa vida franciscana tenha sentido, porque ser franciscano sem ter uma família, de nada adianta. Nós somos, de modo muito distante do ideal franciscano, mas nós somos, pelo menos, o desejo sincero de viver como irmãos. E através desta pequena comunidade que somos, se estende a cada um de nós que é cristão. Porque São Francisco de Assis viveu a fraternidade não só com os freis. Dizia que nós deveríamos ser sinal de irmão para toda a humanidade, inclusive para os animais. Por isso que São Francisco, a gente vê as fotos, tudo sempre cercado dos animais. Porque inclusive a criatura de Deus, para ele, é irmão. Irmão sol, irmã lua, irmão pássaro, irmão lobo. Todos somos irmãos.
porque temos um único e mesmo Pai que está no céu. Em nome de toda a associação, tenho certeza absoluta que posso falar em nome do Frei Francisco. Agradeço a cada um de vocês. De alguma forma, faz com que o carisma, esse abraço no leproso de hoje, continue acontecendo. 800 anos depois de São Francisco, nós ainda continuamos vivenciando a experiência de sermos irmãos e irmãs uns dos outros, e principalmente dos mais excluídos, quando nós estendemos as mãos. Independe da tua profissão de fé, independe da tua crença religiosa, somos irmãos. E quero aqui, mais uma vez, agradecer a Deus por ter dado irmãos e irmãs, não só a nossa fraternidade aqui, mas todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Mesmo aqueles que hoje, de certa forma, buscam em nós a ajuda para uma vida nova. Vocês são nossos irmãos, nossas irmãs. Não tenha dúvida disso, porque se não for assim, não teria sentido da gente caminhar. Agradecemos imensamente a Deus pelo dom da vida de vocês nesse dia, que aceitaram a loucura de seguir esses franciscanos. Eu costumo dizer, nós somos muito loucos. Talvez não posso repetir as palavras aqui, eu costumo dizer. Eu poderia causar estranheza, talvez. Mas nós somos loucos, sim. E não devemos ter medo de ser criticados por essa loucura. Porque aquele a quem nós seguimos, onde foi parar? E olha, ele não fez mal a ninguém, muito pelo contrário. E São Francisco também. Nós também, diante das nossas limitações, seremos às vezes criticados, taxados de louco, por querer viver ainda o amor de um modo incondicional. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então, meus irmãos, dirigir a Deus as nossas preces, na certeza de que Deus